Tudo Santos! Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zucchi e hoje vamos falar sobre o pós-jogo aí do empate fora de casa entre Santos e Fluminense em 0-0, o jogo que aconteceu no Maracanã, no Rio. Vai ser estranho analisar, mas vocês vão entender o porquê, já vamos chegar lá. Primeira coisa que a gente vai falar, a escalação do Santos. O Santos foi diferente a campo dessa vez. O Santos entrou com o João Paulo no gol, Madson na lateral direita, dois zagueiros, Maicon e Eduardo Bauerman, Lucas Pires na esquerda de volta ao time. No meio de campo, William Maranhão e Rodrigo Fernandes de volantes e o Zanocelo de meia. Na frente, Ricardo Goulart e Marcos Leonardo e o Jordan Júlio, o povo estava chamando de Rohan Julio, então, mas em português vamos pôr para Jordan Júlio. Esse foi o time que o Bustos levou a campo no primeiro tempo. O que acontece nessa análise para a gente poder falar? O Santos entrou em campo com um time um pouco diferente. Foi até falado que o próprio Bustos falou que o time jogou numa formação diferente dessa vez, que foi, ao invés de jogar com três, jogar no 3-4-3, foi mais um 4-3-1-2, e daí ele disse que deixou o Júlio solto ali no meio, com o Marcos Leonardo e o Ricardo Goulart na frente. O que eu vi foi o Júlio começando um pouco mais para a direita, o Goulart um pouco mais para a esquerda, com o Marcos Leonardo centralizado, e depois rotacionou bastante. Eu vi o Júlio cair por vários lados, e o Goulart mais centralizado também, ele não caiu tanto pelos lados depois. O Zanocelo acabou caindo um pouco mais para a direita, e criou algumas boas oportunidades por ali, quando ele caía um pouco mais, que dele tinha o Madson para fazer jogada, mas ainda assim o Santos com o time muito distante, sabe? Assim, então, quando um jogador de ataque pegava a bola, não tinha com quem jogar. Quando o jogador de meio pegava a bola, tinha, mas daí estava todo mundo bem marcado pelo Fluminense, sabe? Então, as linhas ainda estavam distantes, a recomposição defensiva estava demorada, lenta, mas como a gente tinha muito jogador atrás, né? Porque a gente tinha os dois zagueiros e os dois volantes, né? O Fernandes e o Maranhão, e mais os laterais que voltavam também, então a gente acabou meio que compensando, assim. Então a gente não sofreu tanto defensivamente, assim, de muitos lances perigosos, né? A gente teve uma boa defesa do João Paulo no primeiro tempo, segundo tempo também, o Fred meteu uma bola na trave no segundo tempo, e foi isso que teve de perigo. E o Santos de perigo real foi uma jogada do Zanocelo, que o Goulart tocou no meio pro Marcos Leonardo, só que o Zanocelo veio em velocidade, atropelou, passou lotado, ameaçou cortar para dentro, limpou para fora, bateu e o Fábio fez a defesa. E foi o grande lance ofensivo do Santos no jogo inteiro. O Santos teve 3 finalizações contra 23 do Fluminense. A posse de bola do Fluminense foi bem maior também, chegou a estar em 60-40 em vários momentos do jogo. Essa é a história do jogo. Daí teve a estreia do Brian Angulo, que entrou depois, o Pirani entrou depois também. Então a gente acabou tendo. O Sandro entrou mais pro final, o Velasquez também entrou mais pro final. O Lucas Barbosa entrou no jogo também no lugar do Marcos Leonardo. Então o Angulo entrou no lugar do Goulart e o Pirani entrou no lugar do Júlio. Então teve essa troca. O Angulo ficou jogando aberto com o Marcos Leonardo mais centralizado, aberto pela esquerda. Aí quando o Lucas Barbosa entrou com a saída do Marcos Leonardo, daí o Angulo já centralizou um pouco mais. Assim, contamos para vocês o que aconteceu, né? Tipo, dentro do jogo. O Fluminense foi superior, o Fluminense teve mais chance, teve mais controle do jogo, teve mais, mas o Santos criou, o Santos apareceu no campo de ataque. O problema é que parece que os jogadores, além de ainda não estarem acostumados com o posicionamento, a gente viu o Bustos na beira do campo corrigindo muito a parte defensiva, quem volta, quem pega, onde vai. Então, vários momentos, os jogadores do Fluminense pegavam a bola, não tinha ninguém do Santos para marcar, o cara totalmente sozinho, assim, no meio, e assim, no meio já mais perto da área, sabe? Não no meio lá atrás. Então, a gente viu o Bustos tentando fazer os jogadores se posicionarem e tal. Assim, muitos erros, porém, pontos positivos. O Santos não tomou gol, saiu com 1 ponto contra o atual campeão carioca que ganhou do Flamengo, que é uma das melhores equipes do Brasil, que o Fluminense que estava jogando Libertadores foi eliminado, mas classificou para Libertadores, né? Então a gente tem que avaliar com um elenco que tem mais opções do que o Santos, em princípio é mais qualificado, pelo menos até o Santos se organizar.
O Fluminense não jogou com o Ganso, jogou com 3 zagueiros, o David Braz estava jogando, o Ganso não jogou, foi poupado. É estranho, agora vem a parte que eu falei que é estranho. É difícil avaliar esse jogo, porque assim, quem que foi bem? O João Paulo, né, claro, fez algumas, não foi tão exigido, mas quando precisou, estava lá e defendeu, garantiu. O Maicon jogou bem esse jogo, então vou queimar minha língua aqui, o Maicon queimou minha língua, né? Porque eu achei ele muito fora de forma e fora do jogo, e nesse jogo ele jogou muita bola, tudo de cabeça, divididos por baixo, aquela coisa que o Santos não tá bem, tipo, o cara pega a bola na sobra, ninguém corre para marcar, o Maicon tava correndo, se atirando nas bolas, então o Maicon se entregou, sabe? Hoje foi um bom jogo. Rodrigo Fernandes no meio de campo, principalmente na parte defensiva, jogou bem, criou algumas coisas, roubou algumas bolas, mas foi pouco, sabe? Assim, tipo, para falar do Júlio, ele se movimentou bastante, ele luta bastante, ele não perde, assim, sabe? Ele vai e volta e tal. Então a gente tem alguns poréns aí, na verdade muitos poréns, mas assim, é um desenho interessante, né? A gente pensar que o Maicon pode de repente trazer essa raça e solidez defensiva, que o Rodrigo Fernandes pode ser a solidez ali do volante marcador que estava faltando. E o Júlio pode ser uma peça importante aí para jogar, seja no meio, seja nas pontas, e ajudar principalmente o ataque do Santos, né? Até porque hoje o Goulart não fez um bom jogo, então a gente tem que pensar lados positivos. Mas foi estranho, cara, porque foi pouco, cara, sabe? Tipo, o Santos não jogou bem o suficiente, o Santos não criou muito, mas tomou muita decisão errada, sabe? Às vezes tentava dar um passe, tentava dar um drible, perdia a bola e não conseguia encaixar. Então é um time que você vê claramente que é um time em formação, que é um time que ainda precisa jogar mais, entrosar mais, treinar mais. E treino é o que menos vai ter tempo agora. O que me dói é que teve mais de 2 semanas até o início da Sul-Americana e o time não mostrou uma evolução em relação ao Paulista, em relação ao jogo com o Água Santa. Pelo contrário, contra o Banfield parecia uma evolução. E hoje foi feio, mas não foi tão feio contra o Banfield, sabe? Não foi legal de ver, não foi o jogo que você falou, nossa, que delícia o Santos, blá blá blá. O resultado foi bom, sabe? Tipo, empatar fora de casa com o campeão carioca, que está numa fase crescente por ter ganho o campeonato e principalmente tendo sido contra o Flamengo, sim, é um bom resultado. Agora, a gente pensar que o Santos jogou bem, não, tá longe ainda, mas foi melhor do que no jogo contra o Banfield. Então, talvez para o moral do time seja importante esse resultado. É claro que agora é que a gente vai ver o Santos jogando em casa, como que o Santos vai se portar, qual que vai ser a escalação, se ele vai variar muito, assim, essa questão de 3 zagueiros, se ele vai, de repente, para o próximo jogo, escalar só um volante mais de marcação e colocar jogadores que possam ajudar mais na criação. Eu acho pouco provável. Eu acho que ele talvez faça o time ir mais para frente, jogar mais em cima, com mais posse de bola, mas sem mudar o que ele está trabalhando hoje, né? Então tem muita coisa assim para a gente pensar e que a gente vai ver nos próximos jogos, né? Tanto pela Sul-Americana quanto pelo brasileiro, jogando na Vila, para a gente sentir a diferença aí do trabalho do Bustos. Se ele conseguir que o time jogue bem em casa e vença a maioria dos seus jogos em casa, que é uma arma que o Santos tinha de muito forte, que andou perdendo nos últimos tempos, a gente pode ficar mais tranquilo, porque aí pelo menos a gente sabe que em casa a gente cresce, se transforma, vira favorito, e aí fora de casa, de repente, fazendo alguns jogos meio feios desses, a gente consiga arrancar alguns pontos, e com o tempo do trabalho dele, mais entrosamento, até por conta das peças novas, o Santos possa até conseguir algumas vitórias fora para compensar e dar mais pontos, assim. E daí a gente tem a tal da tranquilidade de fazer um campeonato tranquilo que ano passado a gente não teve. Digamos assim, né, que contra o Banfield eu estava muito desanimado. Eu não me animei a ponto de falar coisas positivas, mas e assim, eu não fiquei totalmente tranquilo, mas eu estou bem menos preocupado do que eu estava depois do jogo contra o Banfield. Ainda estou preocupado, mas menos. Então eu acho que talvez a gente veja uma evolução e eu espero que seja nos próximos jogos. Fábio Bustos também, que depois na entrevista coletiva fez algumas ponderações, disse que teve um pênalti claro no segundo tempo em cima do Angulo. Também falou que o Santos está melhorando, mas fazia muitas partidas que o Santos não saía sem tomar gol. E foi bem legal, assim, tipo, nesse sentido.
E daí ele fala que ainda está longe do que ele quer, que precisa de mais trabalho, que pode mais coisa, mas que o Fluminense também não teve situações tão claras de gol, apesar assim de ter mais volume, criado mais, e que o Santos teve muito problema ofensivo mesmo, que o Santos tinha jogado um 3-4-3 e foi para um 4-3-1-2, que ele deixou o Goulart e o Marcos Leonardo mais à frente e o Júlio ali e os três volantes, né, Deus Anocelo trabalhando ali, e que ainda está cedo para entrosar, que ele não consegue, que está muito cedo ainda, né, porque teve estreia do Jordan, teve estreia do Brian, que na terça teve estreia do William Maranhão, do Maicon, do Fernandes, então tem muita coisa para melhorar nisso. E daí ele falou, cara, a gente tomou 3 gols da Ferroviária, tomou gols do Palmeiras, gol do Fluminense do Piauí, gol do Água Santa, todos os times em todas as partidas, o Santos levou gol, inclusive na Sul-Americana contra o Banfield. E agora ele não sofreu gol. E tem a ver com a intensidade que ele está pedindo. E eu gostei, porque eu vi o Santos, pelo menos, os jogadores, na maior parte do tempo, se entregando, tentando buscar o contato, dividir bola. O Maicon se atirou várias vezes, dividiu. E isso era uma coisa que eu estava sentindo muita falta do ano passado, porque ano passado, na reta final do Brasileiro, com o Carille, o Santos estava fazendo isso. E sumiu. Esse ano não existia. Parecia que os caras perdiam a bola e ficavam todo mundo parado. Ah, o que que eu tô fazendo aqui? Aquele meme do John Travolta, né? Sabe, cara? Então, deu para ver um pouco de melhora, mas tá longe ainda. Então, tem muito trabalho aí para o Bustos. Eu espero que a gente veja coisas melhores aí, né, do Santos na sequência. O trabalho do Bustos continue rendendo, continue crescendo, continue evoluindo para a gente ter um pouco mais de tranquilidade. Então, no próximo dia 13, que é na quarta-feira que vem, às 7h15 da noite, a gente tem Santos contra a Universidade Católica do Equador pela Sul-Americana. Na sequência do Brasileiro, o Santos enfrenta o Coritiba no domingo, na Vila Belmiro, domingo de manhã. E é isso, galera. Obrigado a você que acompanha o nosso trabalho. Curta, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Deixe sua opinião. O que vocês acharam dessa estreia do Santos no Brasileirão? Eu encaro assim, o time não jogou tão bem, mas melhorou um pouco. E o resultado não foi de todo ruim, até por conta da sequência que a gente vinha. Acaba sendo um bom resultado até contra um time que, nesse momento, está numa fase melhor do que a nossa. Chamem mais cientistas para cá, para o nosso grupo. Tragam mais gente, como diz sempre o Danilo, para cima deles. Um grande abraço.